Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Jesus. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Essa é a quarentena Upgrade e esse é o episódio 2. E nós vamos falar hoje sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar hoje sobre quem é o nosso maior modelo de oração. Antes de você pegar o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia para você acompanhar essa breve pregação, eu vou colocar aqui os meus 6 graus. 3 mais 3, 6. Acho que é 6. E, antes de nós prosseguirmos, já quero dizer para você seguir, ativar as notificações e recomendar esse vídeo aí para seus amigos de grupo de oração, de grupo de jovem, de comunidade, não sei do que mais que você está aí na igreja. Vamos juntos aprender de Deus nesse tempo, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Vamos lá? Quem é o maior modelo de oração para um cristão? Tan, taran, tan. Antes de nós entrarmos propriamente nas respostas para essa grande pergunta que norteia o nosso tema desse episódio 2, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos sair da apatia espiritual. O que é apatia espiritual? É quando nós não temos desejo, motivação, unção para buscar a Deus através de uma coisa chamada oração. Oração é convivência. Nós vimos isso no nosso EP1, no nosso episódio 1. Oração, ela é convivência minha e sua com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. E para sair desta apatia, deste abatimento espiritual, desse esfriamento, dessa tibieza espiritual em que muitos cristãos estão vivendo nesse tempo tão difícil, é preciso uma coisa muito importante. Pega papel e caneta e anota isso. Para sair da apatia espiritual, é preciso entrar ou imergir-se, ou melhor, passar por uma imersão na oração de Jesus. O que é imersão, gente? Que verbo bonito é esse? Essa palavra imersão, ela é grega e ela significa, claro que aqui está no português, mas a origem dela é do grego e significa mergulho. É aquilo que acontece no dia do nosso batismo, quando nós descemos as águas do batismo na nossa igreja para sermos ali mergulhados no Senhor Jesus e nascermos de novo. Então é preciso uma imersão, ou seja, um mergulho no plano de Deus na nossa vida através da oração de Jesus. Mas não é qualquer oração não é só o simples fato de orar não, mas é orar como Jesus. A oração de Jesus nos ensina, o catecismo da Igreja Católica, ela inaugura a plenitude dos tempos. Muitas pessoas nesse tempo que nós estamos vendo sinais da manifestação plena do reino de Deus, ou seja, as profecias bíblicas e evangélicas estão se cumprindo e muitos estão dizendo, nós estamos no fim de todas as coisas. Bom, desde quando Jesus subiu ao céu, na sua ascensão, 40 dias após a sua ressurreição, nós já estamos vivendo o tempo da parousia, ou seja, a plenitude dos tempos. Ele mesmo disse isso, ele mesmo nos ensinou isso. Então a oração de Jesus, a oração em Jesus e a oração como a oração de Jesus, ela inaugura a chamada plenitude dos tempos, ou seja, o reino de Deus chegou, está no nosso meio e nós aceitando o reino de Deus, nós somos filhos do reino de Deus. Nós já estamos no tempo da parousia. A qualquer momento a manifestação gloriosa de Jesus será vista, ouvida, entendida, contemplada, experimentada por todos os seus filhos, por toda a sua igreja. Prosseguindo, amado, amada, a fecundidade, eficácia e importância da oração, bem como nosso principal modelo de oração, é-nos plenamente revelado no Verbo que se fez carne e habita entre nós. Quem é o Verbo que se fez carne e habita entre nós? Sim, é Jesus. Então aqui nós já temos a resposta para a nossa pergunta. Qual é o nosso maior modelo de oração? Quem é o nosso maior modelo de oração?
o nosso maior modelo de oração é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos agora entrar num pequeno itinerário que eu quero convidar você a fazer comigo de uma maneira muito lógica e fácil de entender. Nós precisamos nos aproximar de Jesus como Moisés se aproximou da sarça ardente. E se você parar para ler Êxodo 3, aonde Moisés se aproxima da sarça ardente, você vai perceber que Moisés, naquele diálogo, ele viveu 3 dimensões muito importantes da vida de oração que eu quero trazer nesse episódio. Ele viveu ali a contemplação, a escuta e o conhecimento do plano de Deus. Moisés, ele já estava praticamente ali 40 anos pastoreando o rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. E Deus se manifesta para ele na sarça ardente. Deus manifesta para ele um plano, um projeto no qual ele tem a faculdade de dizer sim ou não na sua liberdade. E por causa desta contemplação, desta escuta e deste conhecer do plano, do projeto de Deus, a vontade de Deus, foi possível que Moisés dissesse sim, eu irei, e indo libertasse os israelitas da escravidão de mais de 400 anos do Egito e passasse por aquele deserto aonde ele tinha feito uma espécie de estágio de deserto para poder conduzir as ovelhas de Israel até a chegada da terra prometida, que Josué atravessa o Jordão e introduz o povo na posse da promessa. Bom, amado irmão, amada irmã, é aqui que eu quero falar com você muito seriamente sobre a vida de oração. Contemplar e escutar para poder conhecer. Por que que muitos de nós não estamos orando com eficácia, como eu dizia há pouco, com fecundidade, com importância, com ênfase e com um modelo de vida de oração que nos leve ao amadurecimento espiritual? É porque nós estamos muitas vezes deixando o prioritário em detrimento, em troca daquilo que é secundário. Não vou me ater muito a essa fala que eu acabei de proferir, porque eu sei que você pode identificar na sua vida, eu posso identificar na minha vida aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário. Então a gente só prioriza na nossa vida aquilo que nos é importante. Então, amado irmão, amada irmã, contemplar, escutar e conhecer. Guarda esses 3 verbos: contemplar, escutar e conhecer. A nossa vida de oração, ela precisa estar baseada nessa aproximação a Jesus, tal qual fez Moisés a sarça ardente. Ele contemplou aquele episódio, aquela cena na qual a sarça queimava, mas não se apagava. Então, nós precisamos contemplar Jesus. O que é contemplar Jesus? O que é contemplar Jesus no dia a dia? Gente, é você passar a ver todas as coisas com os olhos de Jesus. Olha, isso é uma grande loucura, até difícil de entender. Contemplar é você olhar as coisas, os acontecimentos com os olhos de Jesus. Como você olharia aquilo? Como você concluiria aquilo? Como você vai concluir? Como você vai compreender? A não ser com os olhos de Jesus, que nos traz toda a compreensão e todo o entendimento. Então nós precisamos contemplar as coisas do nosso dia a dia com os olhos de Jesus. E contemplar Jesus fazendo as coisas. Jesus, ele tem uma forma de agir para nos ensinar. Por que Jesus veio para a terra, caminhou entre nós, nos ensinou? É para que nós possamos imitá-lo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. São Paulo diz, vocês precisam contemplar o que Jesus fez e vocês precisam fazer como ele. Vocês precisam ser imitadores e mais. Vocês precisam olhar para mim, Paulo, e ver o que eu estou fazendo e me imitar, porque eu estou imitando a Jesus. Então a nossa vida precisa ser uma coisa chamada imitação de Cristo. Tem até um santo que escreveu um livro falando isso, imitação de Cristo. Nós estamos imitando muitas coisas, muitas pessoas e estamos nos tornando fotocópias, xerox de várias coisas, menos imitadores de Cristo. Me perdoe a sinceridade.
Escutar, quando nós contemplamos a Jesus e olhamos as coisas a partir do olho de Jesus, que é o Evangelho, que é aquilo que a igreja está ensinando, nós passamos a escutar melhor e claramente aquilo que Jesus nos fala, aquilo que Jesus nos ensina. Gente, a escuta, ela não se dá pelos simples atos de entrar nos meus tímpanos o som. A compreensão, essa escuta, ela se dá também quando entra pelos meus olhos, quando entra pelos meus ouvidos, quando entra pelo meu coração, aquilo que está sendo falado por Jesus ou feito por Jesus. Há um grande segredo entre escutar dessa maneira e escutar apenas o som. E é por isso que muitas vezes nós escutamos tantas coisas e seguimos tantas outras vozes, tantos outros sons, é porque nós não estamos escutando a voz de Jesus. No mundo em que muitos estão falando a todo tempo, que tem tantas vozes, inclusive falando em nome de Deus, se você não tiver o discernimento da escuta para saber qual é a voz de Deus, você vai seguir qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer som você vai seguir, menos o som do céu, que é a voz de Jesus. Moisés contemplou, Moisés escutou a fala de Deus que disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu estás é um lugar santo. E assim ele obedeceu. Escutar gera obediência, e obediência vem de ouvir. É por isso que a palavra obediência é audire. Você ouve e coloca em prática aquilo que você está ouvindo. Nós estamos ouvindo muito, mas não estamos obedecendo quase nada. Nós estamos contemplando até muito, mas não estamos colocando em prática a nossa obediência. Muitos de nós estamos fracassando porque não estamos obedecendo. Quem obedece não fracassa. E Deus tem algo para você nesse episódio. Deus tem algo para você nesse tempo. Você não pode desistir, você não pode ficar nessa apatia espiritual que você possa ter entrado. É um tempo de reavivar, um tempo de erguer-se, de levantar-se. E o outro verbo é exatamente o conhecer. Quem contempla pode escutar, quem contempla e que pode escutar pode conhecer, e quem conhece será plenamente feliz. Deus está chamando você para conhecer a vontade dele. Qual é a maior ferramenta, a maior maneira de conhecer a vontade de Deus? É na oração e na palavra. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. É na oração e na palavra. Então, quando nós passarmos por esses três... Opa, aqui tem dois. Quando nós passarmos por esses três verbos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos perceber como Jesus orava. Nós vamos perceber aonde Jesus orava. Nós vamos perceber com quem Jesus orava. Nós vamos perceber aonde e de quais maneiras Jesus manifestava a sua oração comunitária. Nós vamos perceber que Jesus nos ensinou a orar. E nós vamos passar a ter necessidade de orar. Uma necessidade de orar. Irmãos, os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quase colocava um quinto aqui, mas só são 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, na ordem que está na Bíblia, está recheado, repleto de atos em que Jesus orava. E onde Jesus orava? Jesus orava na solidão, sozinho. Ele reservava tempos e momentos para ele orar sozinho. Isso significa o quê? Oração pessoal. Jesus tinha oração pessoal. Jesus, ele orava na montanha. Ele ia para o monte orar. Isso significa que a montanha, ela é aquela simbologia do que Moisés fez lá no Antigo Testamento, que ele subia a montanha, no Sinai sobretudo, para orar, para falar com Deus. Então, aquele Moisés, Paulo diz que era transitório, mas esse Moisés que está no nosso meio, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o nosso maior modelo de oração, ele é definitivo. Ele é a nova aliança, porque dele, para ele, com ele são todas as coisas. Então, Jesus, ele nos mostra que nós precisamos ter um lugar de oração. E a montanha é o lugar do encontro com Deus. Isso é o significado de Jesus e orar na montanha. Qual é a montanha que Deus está preparando para mim e para você? Se questione, nós precisamos sair das situações rasteiras e nós precisamos subir a Deus.
em louvor e adoração, como os filhos de Sião subiam para Betel. Irmãos, nós temos que sair dessa mediocridade de vida de oração que muitos de nós temos vivido. Nós não temos frutificado, nós não temos crescido em qualidade espiritual e nem em quantidade espiritual. Nós não temos provado o milagre e temos muitas vezes deixado de acreditar em Deus porque nós achamos que Ele não nos escuta mais ou que Ele não nos vê. E Isaías 59 diz, não sou eu que não vos vejo, não sou eu que não vos escuto. São os vossos pecados, a vossa forma vã de viver que me atrapalha, ou melhor, que atrapalha vocês, de que a sua oração, de que a vossa oração chegue até os meus ouvidos e que eu vos atenda. É hora de mudança. Upgrade significa também mudar, dar uma mudança, trazer novos atributos, novos valores para a nossa vida e a nossa história. E mais, Jesus, ele orava com os apóstolos e com os discípulos. Vou falar igual aquela menina lá do vídeo do Silvio Santos, quando ele pergunta lá, uma pergunta bíblica, ela fala, os discípulos. Então, ele também orava com os discípulos. Isso é a dimensão comunitária da oração. Tem que orar sozinho, mas tem que orar com os outros. Não vou nem me atentar muito a isso aqui, porque eu sei que você é capaz de entender isso. Outro atributo, Jesus orava na sinagoga e no templo, oração congregada, oração na igreja. Nós precisamos de igreja sim. Pare de ser um católico desigrejado, um crente desigrejado. Não existe isso. A cabeça de Cristo, ela preside a igreja. Então, se você quiser ficar fora do corpo de Cristo, você fique fora da igreja. Aí quando você chegar lá na presença dele e dizer, eu era da tua igreja, ele vai dizer, mas de qual mesmo? Porque eu nunca lhe vi lá na igreja. Então pare de ser desigrejado. Oração de Jesus, ele nos ensina a orar. Evangelho de Lucas 11, quando vocês orarem, dizei, Pai nosso que estás no céu, você já sabe. E nós vamos falar da oração do Pai Nosso em um dos nossos próximos episódios, porque é um plano de vida, é um planejamento de vida, um plano de vida que Deus nos dá através da oração do Pai Nosso. E Jesus, acima de todas essas coisas, ele nos mostra que nós temos a necessidade de orar. Por isso que ele vai, por isso que ele ensina. Você viu a folhinha passando, né? Acha que eu guardei tudo na cabeça? Não, tem um roteirozinho aqui. Aprenda aí comigo. Não era para aparecer a folhinha, mas apareceu a folhinha. Glória a Deus, glória a Deus. Prosseguindo. Igreja. Jesus, ele ouve a nossa oração. Olha, os evangelhos estão recheados de momentos em que Jesus está passando por ali, pela Judéia, pela Samaria, pela Galileia, por todos os lugares ali de Israel, da Galileia, da Samaria, da Judéia, e os cegos diziam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ia lá e curava o leproso. Se queres, pode curar-me. Jesus disse, eu quero, seja curado. Isso é Jesus ouvindo a oração da mãe cananeia, que a filha estava endemoniada, e ela, Senhor, liberta minha filha. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A mulher que estava lá hemorroíça com uma infecção há 12 anos, e ela tocou nele, Senhor, e ele, seja curado, a tua fé te salvou. O Lázaro morto, o filho da viúva de Naim, e tantas outras pessoas que oravam, que falavam, e ele ouvia a oração. Então Jesus, além de nos ensinar a orar, ele ainda ouve a nossa oração, e ele é o nosso maior modelo de oração. Agora preste atenção nisso aqui, caminhando para o encerramento desse nosso episódio de hoje. A fonte de oração de Jesus está na sua intimidade de relação com o Pai. Ele disse lá no Evangelho de Lucas 2:49, ainda com a idade de 12 anos, vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas de meu Pai? Então Jesus, ele orava não porque ele tinha necessidade, mesmo sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mesmo tendo as necessidades de homem, mas ele não orava porque as tinha, ele orava e orava para poder dizer que nós precisamos orar. Então Jesus é o maior mestre para a nossa vida. Por quê? Porque ele não manda fazer, ele faz e depois diz, é assim que tem que ser feito. Gente, o mundo está cansado de hipocrisia, de pessoas que mandam fazer, mas não faz. Então Jesus, ele fez e depois mandava fazer. Olha a diferença, a grande diferença, olha
grande diferença, olha a grande diferença. Jesus, ele é o nosso maior modelo em todas as coisas da nossa vida. Não é só na vida de oração, não. É por isso que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é hora de upgrade, é hora de mudar essa zona que nós entramos e que nós muitas vezes nos acomodamos e ficamos numa preguiça infame que não queremos avançar. Chega, é hora de mudança. Ninguém conseguirá felicidade, firmeza, realização plena na vida, maturidade, transcendência, se não for pela oração pessoal mergulhada em Jesus. A oração mergulhada em Jesus, ela nos possibilitará várias coisas na nossa vida, mas 3 delas eu quero falar para você agora. Primeiro, nos possibilitará um nascimento do Espírito Santo. João 3,5, quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, é preciso nascer de novo, nascer do alto. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer quando nós mergulhamos na vida de oração conforme Jesus. Segundo, em 1 João 3,9 diz que quando nós somos nascidos de novo da água do Espírito, nascidos do céu, do eterno, da santidade de Deus, nós não vamos pecar. Aquele que nasceu de Deus não peca. Mas que pecado era esse que João estava falando? Ele está falando do pecado original que foi apagado pelas águas do batismo, mas também pelo pecado mortal. Quem está em comunhão com Deus não comete pecado mortal, gente. Que é o pecado que nos tira da graça, que nos tira da salvação. Nós temos que abrir mão do pecado mortal, porque quem nasceu de novo, quem ora como Jesus e quem está em Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo agora se fez novo. Terceiro, 2 Pedro 1,4 diz que quando nós nascemos de novo conforme Jesus, na forma de Jesus, que é o nosso modelo, a nossa forma, acontece uma participação nossa da natureza divina. Agora nós já não somos mais só carnais, nós somos acima de tudo espirituais. Nós somos participantes da natureza divina. São Paulo também escreve isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de 3 a 14. Nós somos predestinados em Cristo Jesus para sermos novas criaturas. Então é hora de aceitar essa vida nova. A gente não pode ficar andando em círculo, ou então a escada está subindo, mas você está descendo. A escada rolante está subindo, mas você está descendo. Não, é hora de subir também. É hora de aceitar também essa vida nova, essa vida plena, com valor. Essa vida com valor que Jesus tem para você. Não é hora mais de perder tempo, de ficar remoendo o passado e de ficar se lamentando. Não, agora é a hora de você colocar um ponto final em tudo aquilo que você não pôde mudar e recomeçar de hoje e dizer assim: Senhor, hoje eu sou uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem. Eu não quero mais ficar olhando para trás, porque eu não nasci para isso, eu nasci para progredir. E assim eu digo para você que vai acontecer quando você tomar essa decisão agora, hoje. Você pode dar uma pausa nesse vídeo, se ajoelhar e chorar se for preciso, sorrir, pular e dizer: chega, vai acontecer agora na minha vida, uma vida eterna começada. Sim, quando nós aceitamos isso na nossa vida, quando nós oramos como Jesus e em Jesus, a vida eterna, ela inicia em nós. Gente, isso é maravilhoso. A vida eterna, ela não começa em nós quando nós morremos. A vida eterna, ela começa em nós quando nós nos decidimos por Jesus. Quando nós morremos, vai começar a nossa entrada para a vida eterna. Mas a vida eterna, ela já começa aqui no que não é eterno. Presta atenção no que eu estou te dizendo, ó crente, ó católico, ó carismático. Presta atenção naquilo que eu estou falando para você, porque isso pode mudar tanta coisa na tua vida. Segundo, além da vida eterna começada, também haverá uma entrada nas idades espirituais. Olha, já estou dando spoiler aqui de 2 coisas. Eu falei que vou falar em um próximo episódio da oração do Pai Nosso e outro episódio nós vamos falar das idades espirituais. Então fique ligado, porque ela faz parte desse processo de vida de intimidade e de oração. As idades espirituais, a gente vai entender muito, assim, que é a maturidade que o cristão vai trilhando durante os seus dias, durante os dias que ele está na luta, na batalha. Não vou falar muito disso aqui não, mas você já fique atento que depois nós vamos falar sobre as idades espirituais. A gente tem um começo, um meio e um fim, a nossa vida espiritual. Um começo em Deus, um meio em Deus e um fim em Deus. Entendeu? Entendeu? Terceiro, a conversão continuada. Vai acontecer uma coisa chamada conversão continuada. Gente, o que é essa conversão continuada? É fácil de entender. A Bíblia nos fala no livro do profeta Amós de uma meia volta que todos nós precisamos dar. Um verbo que no hebraico é o chande.
S-H-U-B, Shub, como se queira falar. E o que acontece, essa meia volta? É quando nós estamos indo em determinada direção, ó, todos cheios de si, todos cheios de prepotência, de egocentrismo, aí de repente, pá! Jesus entra na nossa vida e nós temos que dar meia volta e voltar para Deus. Por quê? Porque aquela direção, aquele caminho que eu estava indo não é o caminho certo. Segunda dimensão dessa conversão continuada é outro verbo bonito de entender. Epistretein. É do grego essa palavra. Eu acho, não tenho certeza agora se é grego ou é hebraico. Eu acho que é grego, essa palavra é grega. Então esse verbo epistretein, ele significa mudança. Opa, dei a meia volta, mas eu preciso mudar várias coisas na minha vida. Aí quando chega lá na frente, que você se encontra de novo com o ponto de partida que você partiu, que você tinha abandonado, que é Deus, que é Jesus, que é o Evangelho, que é a igreja, que é a vida de oração, que é tudo do céu, da nossa vida, para a nossa vida, vai acontecer uma palavra chamada metanoia. Essa é do grego, metanoia. Mudança de mentalidade. Então é uma conversão continuada e cíclica. Todos os dias vai acontecer isso na nossa vida, vai acontecer isso na nossa vida. E por fim, amado irmão, e por fim, amado irmão, amada irmã, presta atenção. Nós precisamos entender que a vida de oração conforme a pessoa de Jesus nos levará a uma filiação. A maior coisa para nós é entendermos que nós somos filhos, filhos amados de Deus, filhos queridos. Nós precisamos viver a filiação. E essa filiação é viver como Jesus viveu. Tem até uma música antiga que todos nós conhecemos. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Nós precisamos viver essa filiação divina. Gálatas 4:4 está falando dessa filiação divina. Outra coisa que vai acontecer é a maturidade. Nós vamos começar a compreender as coisas e aplicar na nossa vida conforme a palavra de Deus. Olha, isso aqui está fazendo falta demais na vida dos cristãos de hoje. Depois a transformação. Que transformação é essa? É a santidade e o testemunho. Filiação, maturidade, transformação. Filiação, viver como Jesus. Maturidade, compreender as coisas, aplicar o Evangelho na vida, agir conforme o Evangelho. Transformação, viver uma vida de santidade e uma vida de testemunho do Evangelho. Não tem como dar errado esse projeto de vida que Jesus está nos oferecendo nesses dias. Nós precisamos aprender a orar sem ser vistos, porque Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus 6:6 que nós não precisamos nos amostrar para estar orando. Jesus também diz que nós precisamos nos reconciliar uns com os outros antes de apresentar as nossas orações, Mateus 5:23. Jesus também nos ensinou que nós precisamos rezar antes de decidir qualquer coisa na nossa vida, Lucas 6:12, e talvez por isso que muitas coisas na minha vida e na sua vida não estão dando certo, porque a gente não está orando antes de decidir. E Jesus, ele também ele diz que nós precisamos acreditar e ousar na oração. Marcos 11:14. E por último, Jesus diz que nós não precisamos usar palavras vãs. Nós não podemos usar palavras vãs. Mateus 6:7. É aquela palavra, aquele discurso bonito, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Não, vá direto ao ponto. Se relacione com Jesus como filho. E não como secretário, ou empregado, ou funcionário. Você é filho de Deus. Aprenda, vamos resgatar a paternidade de Deus na nossa vida através de um mergulho, de uma imersão na vida de oração, conforme nosso Senhor Jesus Cristo. Palmas para você que ficou até o final nesse vídeo, porque 30 minutos de pregação não é para qualquer um. Mas olha, preste atenção. Clica aí, ó. Ativa a notificação. Siga esse canal e recomenda para a honra e a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo episódio.